E cheguei a dizer uma coisa que hoje eu acho tão extravagante. Não quero ser enterrada com fardão da academia. Literatura cobra compromisso, não é só estético, quase um compromisso, no meu caso, ético. Você olha para o Brasil inteiro, é tão interessante. Você esquece de Brasília, graças a Deus. Nessas horas você esquece Brasília. Mas quando Brasília aparece inteira, ela afunda a nossa esperança. Sem o outro, eu não me basto. Eu não renuncio ao Brasil. Minha convidada de hoje me dá muito prazer e é uma honra enorme ter na minha casa Nélida Pinhon. Grande escritora, mulher fascinante, tem o dom não só da escrita quanto da palavra, porque as suas entrevistas sempre me encheram de alegria. Graças ao seu talento também. Imagina meu talento, você que tem um talento extraordinário. Nélida Pinhon. Nélida, você nasceu no Rio ou você Nasci é no Rio de galega? Janeiro, em Vila Isabel. Vila Isabel. Minha mãe já era brasileira. Meu pai, sim, galego, e os 4 avós, materno e paterno, galegos. Eu estou cercada da galeguidade. É verdade. E às vezes se cerca até do lusitanismo, como é que a gente vai chamar? Lusitanidade? Isso. Aliás, graças a essa noção que eu tive desde menina, que eu era alguém, né, menina de dupla cultura, aí eu sempre conto a mesma história, amava o povo, e que já é uma revolução na cabeça de uma menina, o que me permitiu que eu entendesse que o mundo era muito múltiplo e que eu devia, né, enveredar por todas as culturas do mundo. Isso foi fantástico, me liberou para conhecer as instâncias humanas, os séculos, tanto que eu sou uma mulher apaixonada pelos séculos. Eu digo assim, amo o século IV, amo o século XVI. Aí alguém diz, e os outros? Eu digo, menos. Bom, Nélida tem quantos livros? 30, 28? É um pouco menos, 28. Eu preciso contar. Nem você sabe direito. Não. E está lançando, mais recente é Uma Furtiva Lágrima. Esse. Né? Pela Record. E já preparando outros. Eu estou... já comecei, está bem adiantado, um romance passado no século XIX de Portugal, razão pela qual eu fui para Lisboa. Fiquei lá um ano e um mês. Foi uma temporada maravilhosa, serena, intensa, em que eu me lancei para conhecer, além da história portuguesa, que eu já conhecia bastante, né? Eu fui visitar o país nas suas entranhas, né? Porque eu acho que a paisagem tem um discurso, a paisagem fala. Então eu prestava uma atenção imensa à paisagem portuguesa, que variava de ponta em ponta, de geografia, e aprendendo. Eu tinha a sensação que, olhando o mar, por exemplo, né, quando você vê o Sagres, você vê aquele litoral terrível, aquelas penhascos, você entende a aventura marítima portuguesa. Você entende dessa aventura saiu o Brasil que eles inventaram, né? E saíram também outras comunidades, porque os portugueses, ao se tornarem assim seres do mar, eles chegaram ao Oriente, né? Tanto que o engraçado, há palavras que são usadas em inglês, na forma inglesa, e que eram portuguesas. Por exemplo, commodity. Todo mundo diz commodity. No entanto, era comodidade. Era uma palavra portuguesa para troca, quando eles vendiam os produtos, os objetos, quer dizer, as coisas, né, para ganhar dinheiro, e virou commodity pelos ingleses que vieram depois. De modo que essa temporada foi muito bonita, muito boa, e sobretudo, ensejou que eu pensasse muito. E pensar é um prazer, né? Eu fico em estado de graça quando eu posso exercer esse privilégio. Você alugou apartamento, morou, se instalou mesmo? Instalei lá, e a comida toda era portuguesa, os queijos maravilhosos, que eu sou apaixonada por queijo. Eu tenho que ter em casa 8, 10 queijos. Aí eu arrumo no prato, sou eu que faço isso, não delego esse poder para ninguém. E corto os pedaços, enfeito para saber que cada qual vai corresponder a um gosto meu e que cada qual vai me educar a apreciá-lo. Entendeu? Então, são prazeres, e Portugal é a língua portuguesa tão bem falada.
sabe? A sensação que você tem, o uso pronominal, como eles se habilitam a entrar assim, nas entranhas da língua portuguesa, que é minha paixão, né, Nilce? Você sabe disso. De modo que foi um prazer muito grande. O escrever e o falar, Foi a palavra te seduz, eu acho. Né? Isso, e o que a palavra quer dizer. Porque a palavra não é alguma coisa que você se desfaça dela após o seu uso, ela é eterna. Ela fica a lei do seu uso. Ela fica no dicionário, ela vai ficar no seu filho. Cada palavra tem um sentido de herança, é um legado para a posteridade. Ou seja, ninguém esgota uma palavra e joga fora. Palavra você não joga fora. Quando um povo joga fora uma palavra, mau sinal. E esse Por Ti a Lágrima? Tratamos de quê? Tratamos de Olha, você? É uma espécie todos os livros tratam de você porque são escritos por você. Mas eu tive um problema de saúde, que a pessoa leva um choque logo no início, grave, então eu me preparei para morrer. Você vai ver, logo no início eu resolvi contar. Então, e eu também assumo, logo no início, a audácia da primeira pessoa. Eu faço ver ao leitor que é uma audácia extraordinária escrever assumindo o seu eu. Porque o seu eu é centrifugador, quer dizer, eu não falo só de mim quando eu falo de mim, eu falo da minha humanidade, e falando da minha humanidade eu falo do coletivo, não é isso? Verdade. Então eu já deixo claro que é uma primeira pessoa, depois eu avanço pela ameaça da morte, que eu ia morrer em 6 meses. E é real? Isso foi real? Foi verdade. Eu me preparei para tal, eu dei o início de um diário da morte, quase que eu festejei o cortejo fúnebre. Eu cheguei a dizer assim, olha, eu quero tais pessoas que me visitem na etapa final, que é mais íntima. Eu quero música. E cheguei a dizer uma coisa que hoje eu acho tão extravagante. Não quero ser enterrada com fardão da academia. Não queria. Eu acho que eu queria que guardassem. Você não queria estragar o seu fardão, né? Um fardão que a gente respeita. Mas não sei se foi essa a intenção. Então, a partir daí, eu fui repassando todos os sentimentos humanos, sondando essa natureza nossa tão perplexa, tão agônica, né? que convive mal com a morte. A morte é uma finitude impressionante, porque você já chegar a ela não é fácil. E depois você não tem garantias para onde você está indo. Você não sabe. Os gregos, não, os latinos, todos eles acreditavam no Hades. Você visita a Proserpina, visita o inferno, mas também tinha o Campos Elíseos, que era o lado, quase o prêmio, né? Não era o mal para sempre, não ficava nas chamas. Então, viver isso é muito difícil. Mas engraçado, eu vivi com uma certa serenidade. Foi uma lição magnífica. Você acha que sem amargura? Sem amargura. Sem medo? Pouco medo. Naquele momento, eu estava assim um pouco heróica. Como assim, uma natureza, exercendo uma natureza épica, como se eu fosse descobrir que história é esta. Né? Era escritora, mas hoje eu não sei, se isso me vier agora, eu não sei como é que eu vou comportar-me, né? Mas a verdade é que eu fui muito, desculpe dizer isso, mas eu fui elegante. Se a gente pode dizer isso da morte. Elegante. Se é que se pode dizer da morte isso. Eu fui elegante. E aí o livro, voltando, é memórias, conta fatos meus da minha vida, mas sempre buscando uma transcendência. Porque se você não busca esse lado, o outro lado da vida, o outro lado dos sentimentos, ou como são os sentimentos, você fica muito banal. A vida não pode ser banal. O cotidiano pode ser banal, às vezes, que é uma maravilha, não é? Modesto, você é um júbilo até esse lado. Mas o escritor, quem pensa a literatura cobra compromisso, não é só estético, quase um compromisso, no meu caso, ético. Então, eu vou avançando pela uma natureza humana, eu ponho em evidência, às vezes, fatos históricos, as pessoas estão gostando muito disso, que eu misturo certos personagens, mas eu os misturo com naturalidade,
porque eles fazem parte, esses históricos, né, da minha formação. Eu fui formada desse modo. Para mim é tão natural pensar em Carlos V como se ele fosse um parceiro, não de vida, porque eu não me atrevo a tanto, né? Ele era o senhor mais poderoso do Ocidente, né? Então, tudo isso vai existir no Brasil. Mistura um pouco como é narrar, que a minha vocação é narrar. A minha vocação é dar provas de amor e de estima através da narrativa. Porque quando eu narro, eu não estou exercendo a minha vaidade. Eu estou exercendo o meu profundo amor pela capacidade da literatura de contar a história humana. Não é isso? Então, aí foi. Olha, esse livro tem 1000 coisas, eu só sei que as pessoas me telefonam, já me escrevem, como há muito isso não me acontecia. É mesmo? Tá? Eu diria que de vários lugares. Há pouco eu soube que uma monja no Paraná começou a ler, estava na metade, mas tinha que devolver o livro. A amiga que emprestou, ela disse assim, você permite que eu termine o fragmento, o capítulo? Aí essa amiga que emprestou percebeu que ela queria ficar com o livro. Fique com o livro. Aí eu soube dessa história, eu já disse para essa mãe, eu vou lhe oferecer meu livro, um exemplar para si. Ou seja, tem correspondido, vamos dizer, a ambos, o leitor e eu, estamos enlaçados pelos sentimentos, pela mútua descoberta do mundo. Eu acho que sim. Você acha que num livro e no outro é diferente essa percepção do leitor? Você está mais entrelaçada com o seu leitor numa obra do que na outra? Eu diria o seguinte, que os leitores ou descobrem você muito cedo ou tardam em descobrir você. Eu acho muito isso. Eu sou uma escritora que eu tenho uma carreira antiga, né? E eu tenho romances que eu penso que são muito sólidos. Então, eu sei, ou penso eu, ou desejo, que cada vez mais eles venham sendo descobertos. Porque a história da literatura é muito interessante. 2 ou 3 nomes se destacam. E é difícil quebrar essa hegemonia desses 3 grandes nomes, por exemplo. Então você tem que esperar que eles se eclipsem um pouco para que os que vão vindo mais cedo apareçam, aflorem. É isso, a literatura não é grata com todo mundo. Leva tempo para a sua obra ser reconhecida. A sua levou? Porque a sua primeira publicação é de 61, né? Não, a minha levou muito tempo, porque diziam que eu era excessivamente original. Eu acho que sim. Eu era original porque a literatura cobra originalidade. A literatura tem que ser singular. Escrever banalidade, como eu, menina, eu tive uma crise, por assim dizer, estética. Eu tinha meus 14 anos, vim da Bahia, fui visitar meus parentes pinhões queridos, e eu queria muito pedir a meu primo Serafim que me levasse para conhecer os prostíbulos, as prostitutas da Bahia. Ele ficou horrorizado, mas me levou. Eu adorei, fiquei fascinada. E fiz um conto em que um rapaz se apaixona por uma prostituta e quer a força tê-la. Mas ela não queria, eu já era uma visão feminista. Ela tinha o direito de dizer sim ou não, como nós vemos agora nesses casos todos. Você tem o dizer, não, o corpo é meu, o seu dinheiro não pode comprar o meu corpo se eu não desejar cedê-lo, não é? Então, de repente, ele vai atrás dela e eu escrevi, menina, ladeira íngreme. Eu fiquei tão chocada, mas não pela redundância, eu pensei, eu não quero ser escritora para escrever banalidade o resto da minha vida. Eu senti que era uma carreira de grande sacrifício e que pedia originalidade. Então, eu acho, e além do mais, eu tinha uma certa formação que não era usual. Entendeu? Eu viajava muito, eu lia muito, eu adorava ópera, balé. E era alegre. 14 anos? Eu passei dos 10 aos 12 na Europa, né? Depois eu voltei, eu vivia no Teatro Municipal, eu fazia cartas para Renata Tebaldi, eu viajei com a Tamara Tumann, eu fiz coisas que até Deus duvida. Então, tudo isso é uma marca. Eu me lembro que o mestre José Ataíde, quando eu pleiteei a Academia Brasileira de Letras, dizem que ele não queria que eu entrasse. Que ele teria dito, ela tem uma obra importante, mas é muito moderna, é muito cosmopolita demais. Que culpa tinha eu de ter conhecido o mundo?
Não é verdade? Então, tudo isso eu estou pondo em evidência para mostrar que um nome muito famoso, ele precisa se afastar um pouco para ser sucedido por outros que vão vindo. Assim é o mundo da arte, né? Mas sempre há nomes que impedem o aparecimento dos outros que estão vindo. Mas leva tempo para você chegar. Mas eu nunca me importei. Você sabia que ia chegar? Eu acho que sim. Mas eu pensava, se não chegar viva, um dia alguém vai descobrir. Eu nunca tive essa angústia, tanto que a Carmen Balcells, a grande agente literária, dizia: nunca vi uma escritora que admira tanto os companheiros como você. Eu sou assim, eu admiro meus companheiros. Às vezes eles ganhavam tudo e eu ficava lá atrás e eu dizia assim, mas é maravilhoso, é um grande talento. Ou seja, eu vivi cada etapa do meu tempo e estou vivendo, se Deus quiser. Então, o reconhecimento vem, né? A República dos Sonhos saiu com uma edição lindíssima de 30 anos. Né? Eu ganhei os grandes prêmios internacionais do que um brasileiro ganhou. Não é? Então, eu não tenho de que reclamar, porque eu penso o seguinte: a literatura nada me deve. Eu que devo tudo à literatura. A literatura me ensinou a amar, me ensinou a falar na rua, a pedir que é um jovem que está passando com uma cesta. Eu disse: o que você tem aí, meu filho? Todo mundo ficou assim, ele para, mostra, deixa eu ver o que você vende, quanto é? Você tinha que ver o preço. Põe um papelzinho escrito o valor, porque aí as pessoas não precisam perguntar. Cada pergunta humilha quem a faz. E eu ensino como vender o pastel. Ou seja, não é uma maravilha que eu me lembro que eu frequentei muito pouco boteco, botequim. Sei, foi minha vida, não frequentei. E as poucas vezes que eu fui depois de uma certa época, eu adorava. Eu encostava no balcão e pedia assim, por favor, um sanduíche de porco, porque o melhor pernil de porco sempre é do boteco. Aí vinha, pedia um guaraná, volta e meia, tinha um cavalheiro ali, eu conversava e de repente eu fazia assim. Nunca um gesto meu foi mal interpretado. Nunca. Não é extraordinário? Ter a medida do gesto e saber que aquele senhor, aquele homem, não vai pensar que eu tenho outras intenções, eu até posso tê-las. Mas eu quero dizer com isso, foi a literatura, a arte que me ensinou uma mínima dose de generosidade. Você acha que você tem uma abertura para o outro, a pessoa comum, o vendedor do pastel, o homem que vende o sanduíche de porco, não só o escritor, a moça que vende o livro na livraria. Você tem um olhar, uma proximidade muito simpática. Você gosta de pessoas. Muito. Não é? Muito. As pessoas te atraem. E eu tenho a noção... E você sabe tratá-las, não sei, envolvê-las, não sei como. Eu gosto do outro. E tenho a noção, eu combato a noção do berço, que berço está associado a uma aristocracia, ao dinheiro. O berço é a educação. Eu sempre, a pessoa mais fina, uma das pessoas mais finas, educadas que eu conheci, foi uma cozinheira nossa, Dona Avelina, que me chamava assim. Ela sentava, ela gosta de ópera, que eu gosto, e dizia assim, é a cabecinha de ouro na nossa casa. Uma pessoa de uma finura, era africana de origem, terá sofrido, mas quando ela foi lá para casa, foi uma coisa, foi um momento de redenção na nossa casa. Então, eu sinto que o outro aporta-me uma esperança, uma relação profunda com a vida. Sem o outro, eu não me basto. E é interessante porque a gente está vivendo um momento no Brasil tão difícil, né? Muito. Que a desesperança no outro está muito forte, né? Muito, é um radicalismo feroz. As pessoas se odeiam muito, brigam muito, né? Muito. Desrespeitam muito. Nós teríamos que fazer uma grande reflexão sobre essa conduta, que não é democrática, é antidemocrática, né? É como se nós fizéssemos parte de tribos que se odeiam, que são antagônicas, né? E que uma
tribo quer expulsar a outra do país como se tivesse a chave do sucesso e o direito de fazê-lo. Ninguém pode expulsar alguém do seu país. Não é? Aquela máscara, se lembra que na ditadura dizia, ame-o ou deixe. Essa frase é terrível, é inaceitável. Então, eu penso que temos que fazer essa grande meditação, talvez mais do que reflexão, meditação. A ideia da meditação, salvo engano, dá uma ideia de uma transcendência, que é uma espécie de Deus misterioso, perpassando por tudo, né? Como se pudesse um Deus nos educar. Precisamos ser educados. Nós precisamos galgar o fundo do... Galgar no sentido até contrário. Galgar para baixo, o fundo do poço, e galgar o Everest, o Annapurna, para a gente poder superar esses momentos tão difíceis. Você acha que se a gente mergulhar no fundo do poço, a gente pode emergir melhor? Eu acho que toda meditação é dolorida, dói. Você meditar, você não medita sem uma espécie de autoflagelação. Você se autoflagela. É como meditar, é como se você usasse, sabe o que? Os silícios, né? O silício com aquela corda com espinhos, né? que muita gente, em busca da santidade, ou em busca do martírio, né? Usava para que o sofrimento, acreditava-se, garantia a sua santidade. Isso é uma coisa, mas era de época, era o contexto da época. Então, eu acho que essa meditação dói, como eu disse, mas é fundamental. Você, quando medita, você sai melhor. Não ilesa, mas sai melhor. Você sai mais bonita, né? O cabelinho talvez suado, porque você sofreu muito, sua, mas vale a pena. Bebe um bom copo de água e libera-se. Vamos para a vida, vamos tomar um café em conjunto. Você acha que a gente vai melhorar? Você é esperançosa? Eu tenho a esperança da expectativa, a esperança de que a história muda muito. A história é mais poderosa do que nós. Eu sou uma grande estudiosa da história, você vê como os povos foram bárbaros. Alguns foram anacoretas, alguns foram, os do século IV, foram para as cuevas, né? Porque sentiram que o mundo estava vivendo horrores, havia que pedir a Deus que perdoasse a humanidade, há de tudo. Então, tudo leva tempo, mas você vê que há uma oscilação na história. Ora é bom, ora é terrível, ora melhora, mas no fundo, é uma tentativa de apurar os andaimes da civilização. A civilização tem andaimes, tem pilares. Se você derruba todos os pilares, aí, meu bem, a barbárie vai prosperar e vai dominar. Mas se você reforça, né, com a sua vontade, com o cimento da sua alma... Ai, meu Deus, gostei do cimento. O cimento da sua alma, esses pilares da civilização, nós venceremos. E depois também vamos perecer. É inevitável, mas o Brasil não pode contestar ou anular a sua vocação para a grandeza. Eu tenho uma esperança, sabe em quem? No século XIX, um tal de Lúcio de Mendonça, um menininho e outros meninos jovens, acharam que aquele país atrasado deveria ter uma Academia Brasileira de Letras. Não era por vaidade, era uma tentativa de igualar o Brasil com a Academia Francesa da França, que já tinha 400 anos e fora fundado pelo cardeal Richelieu, cruel, mas brilhante, sem dúvida. Então, eles conseguiram convencer quem? Joaquim Nabuco, o grande abolicionista, e Machado de Assis, o extraordinário escritor, negro, mulato, como vocês queiram dizer. Então, você já pensou eles terem fundado isso porque achavam que o Brasil estava pronto para a grandeza? Então, eu tenho uma frase que vou me permitir, você vai me permitir, querida Leda, repetir sempre. Se Machado de Assis existiu, esse gênio brasileiro, o Brasil está salvo. O Brasil não pode negar a sua grandeza. Tem jeito. Não pode negar a sua grandeza. Não pode negar a sua grandeza. Você olha para o Nordeste, você olha para o Brasil inteiro, é tão interessante. Você esquece de Brasília, graças a Deus. Nessas horas você esquece Brasília. Mas quando Brasília aparece inteira,
ela afunda a nossa esperança. Mas a gente tem que buscar essa esperança para continuar. Temos, todos nós. Né? Eu não renuncio ao Brasil. Não há Cristo, como diziam antigamente, não há Cristo que me convença que eu tenho que abrir mão do Brasil. Nunca. Eu amo profundamente esse país. Quando eu ingressei na Academia Brasileira de Letras, eu acho que em 1900, meu Deus, me deu um branco, 1987, eu acho, né? Na cadeira do Aurélio Buarque de Holanda, eu comecei meu discurso dizendo: sou brasileira recente. Eu me acreditava recente. Isso é, era filha neta de imigrantes que aqui chegaram, aportaram para fazer a América, como se dizia, né? E fizeram a América, amavam esse país. E a minha família é tão apaixonada pelo Brasil que meus avós, Daniel e Amada, quando nós fomos, eu tinha 10 anos, fomos passar quase 2 anos na Espanha, e meus pais convenceram esses avós que também fossem, eles disseram, com uma condição: se morrermos, temos que ser embalsamados, devolvam-nos para o Brasil para sermos enterrados no solo brasileiro. Olha. Então, o Brasil para mim é tudo. Eu viajo pelo mundo, feliz, gosto, mas eu sempre digo, a minha casa, a minha pátria é o Brasil. E você tem, a sua literatura também viaja pelo mundo. É Você tem verdade. prêmios internacionais dos mais variados, dos mais importantes, né? É verdade, E, graças tem, a e é Deus. traduzida em algumas dezenas de países umas 30 também. países. Você tem esses números, não? Não tenho, não. Mas tenho. mais de 30 países. Eu procuro, sabe o que? Esquecer. Para ser bem natural. Por quê? Abra. Porque senão você começa a se levar a sério demais. E eu quero ser alegre, eu quero rir. Aliás, nesse livro eu digo que eu tenho um riso fácil. Aliás, quando eu disse, eu não disse riso fácil, mas eu disse que eu ria com naturalidade, porque riso fácil, uma frase do Garcia Marques, que ele disse para a agente literária Carmen Balcells, né? Só que ele não disse riso, ele disse para ela: você tem um pranto fácil. E eu digo que eu tenho um riso fácil. Você se orgulha, você se surpreende com esse caminhar pelo mundo da sua literatura? Olha, nos últimos 4 anos, eu estava muito distraída relativo a tudo isso, que eu acho muito bom. Mas aí saiu uma fotobiografia muito bonita. Eu acho que você tem. Tem. Eu te ofereci com muito gosto, imagina Com se eu muito não prazer. oferecer a você. Eu comecei a ver, aí houve um lançamento muito bonito, não é? Amigos, gente até que eu não conhecia. Até foi antes dessa minha doença, eu pensei, meu Deus, alguma coisa eu fiz na vida. Eu tive a noção de que eu tinha deixado pegadas e que eu podia ver as pegadas porque elas se tornaram visíveis. Então, eu achei que foi importante. Então, eu sei onde me situar, mas só que eu não quero que esse conhecimento que eu tenho da minha trajetória possível interfira no meu cotidiano, na minha maneira de ser, ir para a cozinha. Ontem eu acho que fui para a cozinha, o que eu fui fazer? Sei. Ontem eu fui para a cozinha, fui fazer um cozido galego que minha mãe fazia, adorei. Eu cortei as carnes, eu cortei o repolho e amarrei com corda. Com corda não, com cordel, com barbante, para não se desfazer. Eu fiz coisas que eu via feitas na aldeia. Então, isso para mim é uma alegria imensa. Aí eu botei umas luvas especiais que eu tenho, luvas que você não corta, dos grandes açougueiros. Os grandes açougueiros, eu os conheço todos. Porque quando eu estava muito doente, assim estava mal, eu passava horas, eu não comia nada, mas eu passava horas vendo esses grandes mestres, como eles distribuem as carnes, como eles descobrem nomes de pedaços de vaca, novos, que não usavam, ninguém descobrira o valor essencial daquele pedacinho daquela carne. Então eles descobrem, esses pedaços ganham nome. Então é isso me importa muito. Eu preciso dessa vida frugal, mas ao mesmo tempo muito gostosa, do cotidiano. O que mais faz parte do seu cotidiano frugal? Adoro meus cachorros, as minhas cachorrinhas agora. Eu sou apaixonada por elas.
gosto muito dos papéis. Eu tenho um arquivo literário num apartamento grande só de papéis e fotografias e todos os meus originais. Eu gosto tudo que diga respeito à história do Brasil, que conta uma história que eu não sei, que eu vou aprender sempre. Como, por exemplo, eu botei num discurso que os reis agora me convidaram para eu fazer na Argentina, em que eu conto, porque havia que assinalar a presença espanhola no Brasil, os rastros que esses espanhóis deixaram. E eu conto que encontraram, segundo se desconfia e consta, na mochila de um bandeirante naturalmente sujo, barbado, né, com aquela roupa de couro para se proteger dos espinhos, né, encontraram um alfarrábio velhinho, velhinho, sabe o quê? Poesias do Quevedo, um grande poeta extraordinário da língua espanhola. Então, isso para mim, me deixa feliz. Eu estou falando demais. Não, está falando muito bem. Eu queria voltar um pouquinho nos cachorrinhos. Né? Porque teve a paixão pelo gravetinho, porque não foi a vida inteira que você gostou de cachorros. Eu tinha, mas o cachorro que nós tivemos, na época que nós morávamos no Leblon, ele era um habitante do quintal. Veja só como mudou a relação da sociedade brasileira, que é cruel, muito cruel, como toda a sociedade com os cachorros, são terríveis. Mas há hoje pessoas que se namoram dos cachorros e tiraram do quintal e puseram. Ele hoje é o habitante da casa. Então, de certo modo, o gravetinho inaugurou essa genealogia de afetos. Né? Na sua casa? Em minha casa. Eu adorava ele. Eu decidi, como eu lhe comentei, educá-lo para ser mal educado. Porque eu queria que ele deixasse aflorar seu temperamento, respeitar a natureza dele. Né? E ele, muito interessante... Ele acreditou nisso. Acreditou e cumpriu. Cumpriu. Até o final da vida dele. E ele ficava, às vezes, sentadinho no chão, olhando pela janela, sabe o quê? O firmamento, o céu. Ele era um contemplativo. Eu disse uma vez assim, eu acho que ele é um suevo, aqueles povos antigos da Europa, que eram pastoris e que chegavam, amavam a natureza, as vacas, ficavam olhando os bichos, ele ficava olhando o céu. Então, eu aprendi tanto com ele, eu devo tanto a ele. Ele me ensinou, eles têm uma capacidade de perdoar, de amar como ninguém, um amor incondicional. Isso que se diz não é mentira, não é invenção de um determinado cavalheiro ou de dama. Eles são excepcionais. E, ao mesmo tempo, eles podem ser truculentos, zangados, né? Mas eu fiquei sempre com o melhor dele. Quando ele foi embora, acho que eu vou fazer uma confidência. Eu fiquei profundamente triste com a perda dele. Aí ele foi cremado e eu tomei uma decisão. Vou dizer porque não me importa, eu vou comentar. Eu te quero muito, então, e aliás, o público... Eu já deixei determinado que quando chegar a minha vez lá na academia, imagino, não, se for onde seja, me devolvo para a academia. As cinzas do gravetinho sejam depositadas no meu caixão. Você tem as cinzas do gravetinho? Está tudo guardado, tudo determinado. Ou seja, eu estou dizendo isso até para que as pessoas possam entender a natureza dos sentimentos que um animal nos inspira. Porque não é possível que, sendo esplêndidos e dramáticos, até cruéis como somos, mas bondosos também como somos, que só vamos atribuir essa bondade ou essa maldade só a nós. Os animais são nossos companheiros de vida. Então, ele me ensinou, por exemplo, eu olho hoje um zoo, tem horror zoológico hoje. Eu antigamente não tinha, estava distraída. Eu agora vejo aqueles famosos santuários de animais, há grandes santuários no mundo hoje, para cuidar de que animal seja, sobretudo os macacos e suas espécies, né? Uma coisa linda, eles ganham tal afinidade com o humano que, para devolvê-los à selva, porque é onde eles devem ficar para sempre, é um processo de dor, é um desprendimento que amarga
ao treinador que ama e ao bichinho, que ele tem que ir embora. Ele vai como você mandar um filho embora para crescer. E hoje você tem duas. Tem duas bichinhas. Uma chegou há uns 10 dias. Eu tenho a Suzy Pinhon, o Suzy, ela veio da favela, a Suzy. E um dia, muito engraçado, a Beth Lagardère queria conhecê-la, e ela estava sem carro para ir na minha casa. Vem aqui em minha casa. Eu levei a Suzy lindinha, numa sacola, não, numa bolsa bonita. Aí a Beth Lagardère, qual é o nome? Eu disse, Suzy. Ai, que nome jeca feio. Vamos mudar. Eu disse, não, eu não vou permitir, eu não vou humilhar a bichinha mudando. Aí ela disse assim, ao menos põe Y. Bom, essa é a Suzy. E a outra chegou mais ou menos há uns 12 dias, numa caixinha com um presente, um floquinho de neve, desse tamanho. Eu pensei que fosse até uma impressora, mas não, era ela dentro dessa caixa de papelão. E aí eu fiquei muito emocionada. Aí eu perguntei assim, e como ela se chama? Que nome vamos dar? Aí as pessoas da casa disseram, não, ela já veio com o nome. Como? Se ela veio para minha casa, é um presente, o nome tinha que sair da casa, não é isso? Aflorar, né? Não, não. E qual é? Aí disse, é Pilara Pinhon. Eu fiquei muito emocionada, porque era o nome que meu avô Daniel queria me pôr. Me dar o nome de Pilara Pinhon. Olha o conflito fonético. E minha tia Maíta, amada tia, com muito bom gosto, né, sonoro da língua, disse, não, essa menina não vai se chamar Pilara. E ela venceu, graças a Deus, então eu passei a ser Nélida. Então, de repente, ele foi derrotado. Tanto tempo depois, aparece essa bichinha trazendo o nome do meu avô. Ou seja, meu avô venceu, ainda que através de uma cachorrinha. E você está escrevendo a história do gravetinho? Estou fazendo, no momento eu estou me dedicando a 3 livros. O romance. E esse romance português? Esse é o que eu estou fazendo, exatamente. Ambientado em Portugal? Ambientado em Portugal. E o outro é um livro, eu gosto muito de pensar na arte narrativa, o que significa a arte na vida da humanidade. Então, eu estou fazendo um livro sobre essas reflexões. E estou fazendo uma coisa menor, eu estou sendo muito pressionada, tanto pela editora da Record, como também na Espanha, sobre o Gravetinho, porque o Gravetinho virou uma figura muito mais conhecida que eu. Eu acho que ele é mais... Pessoas pedem retrato dele. Então, eu quero homenageá-lo. Você anda com o retrato dele no celular, na carteira? Não. Não, o retrato dele, tudo. Não, tudo tem? Tenho tudo. Ele tem... Eu, inclusive, estamos organizando no meu arquivo literário toda uma pasta dele sobre o Gravetinho, que ele foi muito importante na minha trajetória humana, né? Como é que eu pude estar crescendo, né? E não... Como é que você vai fazer? Quer dizer, você tem um projeto para todas essas anotações, esses arquivos que você tem? Olha, hoje talvez eu possa dizer que esse arquivo literário, que é enorme, excede a minha pessoa hoje, porque eu tenho a impressão que vamos ter que fazer nova abordagem dos arquivos. Agora, para fazer uma classificação, é muito caro, muito dispendioso. Então, eu já apliquei muito dinheiro nesse arquivo literário. Então, mas mesmo assim, de certo modo, está muito bem organizado. Eu tenho aquelas estantes que vão se encaixando umas nas outras, e com isso você economiza o espaço. Né? Só de livros que eu fiz, eu guardo todos os originais, eu guardo tudo, eu não jogo fora papel. Então, você guarda os originais de todos os livros? Aí que está. A chamada, hoje tem uma ciência chamada genética do texto. Então, no futuro, esses livros estarão a serviço dessa genética. Só da República dos Sonhos, esse romance, é alguma coisa aqui, eu diria 1 metro de altura, porque eu fiz 8 versões, cada uma de 700 páginas. Ao longo de 2 anos. Meu Deus, e você mesmo revisa? Você fez enquanto 8 versões ou você mesmo? Não, enquanto eu estou fazendo, sou eu. Eu vou refazendo, sendo que antigamente eu escrevi numa máquina Hermes Baby, pequenininha, não tinha, era um esgotamento, né? Eu, além de refazer várias versões,
Eu escrevia nas entrelinhas com uma letrinha pequenininha. Hoje eu não poderia mais fazer isso, porque eu, inclusive, não estou enxergando bem e eu preciso, então, de espaços imensos para escrever. Não é? Mas tem tudo guardado. Fotografias, eu tenho uma coleção enorme de fotografias, de quase todo mundo hoje do mundo literário, porque eu conheci muita gente. Eu sempre com esse afã dos afetos, Você tem uma vida muito bonita, muito rica, e você gosta de viver, né? Muito. E gosta desse contato. Foi sim, foi. Então, eu tenho tudo lá. Essa fotobiografia que você conhece, eu mencionei há pouco, todas as fotos são do meu arquivo pessoal. Mas o que você quer fazer com tudo isso? Um memorial, Nélida Pion? Não, isso eu não farei, não tenho esse desejo, não. Terá que ser para uma instituição. Né? Eu sei que há várias instituições estrangeiras querem, mas eu gostaria que ficasse no Brasil. Mas o Brasil é muito distraído com os papéis. Os arquivos nossos são precários. Então, muitas vezes, eu sei de arquivos importantes que estão encaixotados. Um arquivo não nasceu para ficar encaixotado. Nasceu para ser classificado e está à disposição dos estudantes, dos estudiosos, das pessoas que venham consultá-lo. Você acha que o Brasil tem jeito, né? Tem, mas não para o meu tempo. Mas vai ter. Há de melhorar. Assim, tem. Não, eu não tenho dúvida sobre isso, porque nós não estamos sabendo o que está acontecendo no interior do Brasil. O Austrezésio de Ataíde, aqui estou eu falando dele outra vez, ele dizia, quando se falava nas crises brasileiras, as soluções estão no interior do Brasil, nas cidades do interior. Se você for, não vou dar nomes, mas algumas cidades do interior de diversos estados brasileiros, eles são pujantes, estão crescendo, são pródigos, de certo modo. Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro é que está muito abandonada. Então, nós estamos analisando o Brasil a partir do Rio e de outras cidades onde há um grande índice de violência assustadora. Você acha que esse é o maior problema brasileiro, a violência? A violência, eu acho que está instalada no mundo. Sempre esteve, mas eu acho que novamente, porque há uma inconformidade que eu entendo. Por exemplo, a África está sendo abandonada pelos miseráveis. Eles não podem mais aceitar a miséria em que eles vivem. Então estão saindo em bandos. Você vê agora de Honduras, Costa Rica, mesmo de Costa Rica, que é um país de vários lugares ali da área do Caribe, estão todos a tentativa de entrar no estado. E aqui mesmo no Brasil, né, recebemos gente do Haiti. É porque, primeiro, hoje você tem acesso aos saberes, todo mundo sabe o que está acontecendo no mundo. A informação nesse sentido é preciosa. Né? E outro, então as pessoas pensam, eu tenho direito a melhorar de vida, a ser tido como um cidadão e não uma pessoa miserável, pobre, né? Onde, meu Deus, há lugares que as pessoas bebem quase a água da lama. A lama é a água deles. Então, é difícil, mas isso requeriria um encontro enorme para falar do Brasil e dessa violência que campeia no mundo. E você vê as sevícias em relação à mulher, né? Os estupros como impressionante. Mesmo cavalheiros milionários estupram. E assassinatos? Mas assassinato no Brasil não é só de mulher, gay, não, é homicídio, homem, é de todo mundo, é homicídio. Né? Um número enorme, um número 63 enorme, mil, né? É uma coisa assustadora. Mas você sabe que há países na Que nem Europa, o número do desemprego, é assustador. Assustador. Eu acho que nós não temos estadistas, né? Não temos políticos que cuidam da causa pública também, né? É uma indiferença, o nepotismo, é tudo em relação aos seus próprios interesses. Ninguém se importa com a pátria. É difícil. É triste isso. Quando o dever de um político é zelar pela pátria, pelos interesses de um país, de sua população. Mas eu acho que disso ainda estamos longe. Estamos. Não é? De uma coisa Aqui mais... estamos duas brasileirinhas fazendo mútuas confidências
com a esperança de que possamos em vida, você é mais jovem, possamos em vida, né? Mas nem tanto. Ver um horizonte mais amplo, né? Amanhecer com esperança. Tá difícil manter a esperança. A gente tem que levantar o ombro e, né? Tem sim. Tem, empinar é um e dever acreditar, moral. porque é um senão dever fica moral. pior. Eu acho que é um dever moral. Cada qual deve fazer o melhor que pode. Levantar, fazer o seu arrozinho, o seu feijãozinho. Se possível, não tiver nada, come uma banana, que banana tem potássio, banana alimenta, não é só os macacos, não. Minha mãe comia 4 bananas por dia. E era forte, graças a Deus, né? Ou seja, comendo banana ou não comendo banana, temos que sobreviver. Enfrentar as mazelas. Isso. E sorrir para a vida, e escrever, e pensar. E pensar, e cantar, e pintar, e, meu Deus, jogar futebol, o que seja. Dar mérito à sua vida. Esta é Nélida Pion, minha queridinha, muito obrigada. Você é maravilhosa, por ter sempre vindo. foi generosa comigo. Sempre um prazer ter Sempre. você. Eu Imagina, nunca esqueço a generosidade uma honra alheia. para mim, uma Muito honra. obrigada. Você sempre. Quanto a você, não, a caneca de Nélida. Ah, meu Deus, Temos eu o brinde adoro. da caneca. Ai, que beleza. Quem é essa aqui? Sou eu, Ai, é a minha lindo. caricatura feita pelo André Lemos, que eu ganhei vou de presente adorar. dele aí do canal Leda Nagel. Vou guardar com É o só maior um brinde carinho. para você tomar um bom brinde. café. Um brinde. Um brinde. Bibiamo deliete calite, Que traviata. delícia, obrigado. Ó, quanto a você, por favor, se inscreva aí no canal, se você não está inscrito. Dá o like, compartilha, curte a Nélida, curte a gente, avisa para seus amigos e vem pro próximo. Valeu? Até mais.